Um milionário visitou um orfanato e ficou chocado ao ver uma criança idêntica ao seu filho desaparecido. Às vezes, o destino escolhe os lugares mais improváveis para curar as feridas mais profundas do nosso coração. Eduardo Santana nunca imaginou que uma simples visita de caridade mudaria sua vida para sempre. Aos 32 anos, o empresário ruivo havia construído um império financeiro, mas carregava uma dor que todo o dinheiro do mundo não conseguia curar. Há 5 anos, seu filho Gabriel, então com apenas 3 anos, desapareceu durante um passeio no parque. Desde então, Eduardo vivia uma vida vazia, preenchendo os dias com trabalho e as noites com insônia. Naquela manhã de sábado, sua assistente Maria havia insistido para que ele visitasse o Orfanato São Vicente, uma instituição que sua empresa apoiava financeiramente há anos, mas que Eduardo nunca havia conhecido pessoalmente. Relutante, mas cedendo à pressão, ele decidiu fazer essa visita que considerava apenas uma obrigação social. O orfanato localizava-se em uma região simples da cidade, um prédio antigo, mas bem cuidado, pintado de amarelo claro com detalhes em azul. Ao entrar, Eduardo foi recebido pela irmã Teresa, uma mulher de meia idade com olhos gentis que irradiavam bondade. Ela o conduziu pelos corredores, explicando sobre as atividades diárias das crianças e os desafios que enfrentavam. Eduardo caminhava mecanicamente, fazendo perguntas educadas e oferecendo respostas automáticas, quando algo chamou sua atenção. No pátio interno, entre dezenas de crianças brincando, havia um menino ruivo de aproximadamente 8 anos. O empresário parou abruptamente, sentindo seu coração acelerar de forma inexplicável. A criança estava sentada sozinha embaixo de uma árvore, desenhando em um caderno velho. Seus cabelos ruivos brilhavam sob a luz do sol da manhã, e havia algo em sua postura que despertou uma familiaridade perturbadora em Eduardo. Sem conseguir se conter, ele se aproximou lentamente, cada passo carregado de uma ansiedade crescente. Quando o menino levantou os olhos do desenho, Eduardo sentiu o mundo parar. Aqueles olhos verdes eram idênticos aos seus, mas mais do que isso, eram exatamente iguais aos olhos do filho que havia perdido. Os traços faciais, a forma do nariz, o formato da boca, até mesmo a pequena cicatriz na sobrancelha direita que Gabriel havia adquirido ao cair da bicicleta aos 2 anos, tudo estava ali, como se o tempo tivesse congelado e depois avançado 5 anos. O menino o observou com curiosidade, sem medo, mas também sem o reconhecimento que Eduardo desesperadamente esperava ver. Irmã Teresa, percebendo a paralisia do visitante, aproximou-se e apresentou a criança. Este é João, chegou aqui há cerca de 3 anos. Foi encontrado perdido na rua, sem memória de onde vivia ou quem era sua família. Desde então tem sido uma de nossas crianças mais queridas, embora seja bastante reservado. Eduardo mal conseguiu processar as palavras da freira. Seu mundo havia virado de cabeça para baixo em questão de segundos. As mãos tremiam quando ele se agachou para ficar na altura do menino, que continuava o encarando com aqueles olhos verdes inesquecíveis. "Olá, João. Seu desenho está muito bonito", conseguiu dizer, lutando para manter a voz firme. O menino sorriu timidamente e mostrou o papel. Era um desenho de uma família, um homem alto, uma mulher e uma criança pequena, todos de mãos dadas em frente a uma casa. Eduardo sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto ao reconhecer os traços rudimentares, mas inequívocos, de sua própria família. Durante os minutos seguintes, Eduardo fez perguntas cuidadosas à irmã Teresa sobre João, descobrindo detalhes que só confirmavam suas suspeitas. A data aproximada em que a criança havia chegado coincidia exatamente com o desaparecimento de Gabriel. A idade, a aparência física, até mesmo pequenos gestos que Eduardo reconhecia como sendo únicos de seu filho. Quando finalmente se despediu, prometendo retornar em breve,
Eduardo sabia que sua vida havia mudado completamente naquele momento. Pela primeira vez em 5 anos, sentia uma centelha de esperança acendendo em seu peito, mas também sabia que precisaria de muito mais do que intuição para ter certeza absoluta. No caminho para casa, sua mente fervilhava com planos e possibilidades. Seria possível que o destino tivesse finalmente decidido devolver-lhe o que havia sido tirado tão cruelmente? Eduardo estava determinado a descobrir a verdade, não importa quanto tempo ou recursos fossem necessários. Se você está se emocionando com esta história incrível de esperança e reencontro, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos e conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade agora. Eduardo não conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de João. Ou seria Gabriel, olhando para ele com aqueles olhos verdes tão familiares. Pela manhã, já havia tomado uma decisão. Contrataria o melhor investigador particular do país para descobrir a verdade sobre a origem daquela criança. Roberto Silva era conhecido por resolver casos impossíveis. Ex-delegado da Polícia Civil com 30 anos de carreira, agora trabalhava como investigador particular para clientes que podiam pagar por sua expertise. Quando Eduardo chegou ao seu escritório na segunda-feira de manhã, trazia consigo todas as informações que havia coletado sobre Gabriel e as poucas pistas sobre João. "Quero que você investigue tudo sobre essa criança", disse Eduardo, colocando as fotos de Gabriel sobre a mesa ao lado das informações do orfanato. Data de nascimento, como chegou lá, de onde veio, tudo. Roberto examinou as fotografias com atenção profissional, mas Eduardo pôde notar o momento exato em que o investigador compreendeu a magnitude do caso. Seus olhos se moveram das fotos antigas de Gabriel para as descrições de João, e uma expressão de surpresa genuína cruzou seu rosto experiente. "Senhor Santana, vou ser honesto com o senhor. Em 3 décadas de profissão, já vi muitas coincidências, mas esta semelhança é extraordinária. Vou começar a investigação imediatamente, mas preciso que o senhor tenha paciência. Casos envolvendo crianças desaparecidas são complexos, especialmente quando há tanto tempo envolvido." Enquanto Roberto iniciava seu trabalho, Eduardo lutava para manter a normalidade em sua rotina. Durante as reuniões de negócios, sua mente vagava para o orfanato. Durante as refeições, perdia o apetite pensando na possibilidade de ter encontrado seu filho. Sua assistente Maria notou a mudança dramática em seu comportamento, mas respeitou seu pedido de privacidade. 2 dias depois, Eduardo retornou ao orfanato. Desta vez, havia trazido brinquedos e livros para todas as crianças, mas seu objetivo real era observar João mais de perto. A criança o recebeu com mais familiaridade, chegando até mesmo a sorrir quando Eduardo se aproximou. Durante a visita, Eduardo notou pequenos detalhes que confirmavam suas suspeitas. João tinha o mesmo hábito que Gabriel de morder o lábio inferior quando se concentrava. Seus movimentos ao correr eram idênticos, incluindo a forma ligeiramente desajeitada que Gabriel havia desenvolvido após uma queda que machucara sua perna esquerda. Irmã Teresa compartilhou mais informações sobre o passado de João. A criança havia sido encontrada por uma família de moradores de rua que a levaram à polícia. Estava desnutrida, assustada e não conseguia lembrar de nada sobre sua vida anterior. Os médicos atribuíram a amnésia ao trauma e à desnutrição severa. "Foi um milagre que sobreviveu", comentou a freira. "Quando chegou aqui, mal falava. Levou meses para ele começar a interagir com as outras crianças e conosco." Eduardo absorveu cada palavra, sentindo uma mistura de alívio por saber que a criança havia sido bem cuidada e raiva por tudo que ela havia sofrido. Se realmente fosse Gabriel, como havia parado nas ruas? O que acontecera durante aqueles anos perdidos? Roberto ligou no final da semana com as primeiras descobertas.
Os registros oficiais sobre João eram praticamente inexistentes. Não havia certidão de nascimento, documentos familiares ou qualquer rastro de sua existência antes de chegar ao orfanato. Era como se a criança tivesse surgido do nada. Isso é comum em casos de crianças de rua, explicou Roberto. Mas também pode indicar que alguém deliberadamente apagou os rastros. Estou investigando os detalhes sobre como e onde João foi encontrado. Também estou tentando rastrear a família que o levou à polícia. Eduardo decidiu aumentar suas visitas ao orfanato. Começou a aparecer 2 vezes por semana, sempre trazendo presentes e participando das atividades. João começou a demonstrar um carinho especial por ele, procurando sua companhia durante as visitas e mostrando seus desenhos e conquistas escolares. Durante uma dessas visitas, algo extraordinário aconteceu. Eduardo estava ajudando João com um quebra-cabeças quando a criança, sem qualquer provocação, comentou casualmente sobre um sonho recorrente que tinha. Eu sempre sonho com um homem que tem cabelo igual ao meu, disse João, apontando para seus cabelos ruivos. Ele me empurra num brinquedo que balança no parque, mas eu nunca consigo ver o rosto dele direito. Eduardo sentiu seu coração disparar. Gabriel adorava o balanço do parque onde costumavam brincar, e Eduardo passava horas empurrando-o enquanto o menino gargalhava de alegria. Seria possível que essas memórias estivessem lentamente retornando? Naquela noite, Eduardo ligou para Roberto com urgência renovada. Precisavam acelerar a investigação. Cada dia que passava, ele se convencia mais de que João era realmente Gabriel, e a ideia de deixar seu filho em um orfanato, mesmo que bem cuidado, o atormentava. Roberto, quero que você contrate quantas pessoas forem necessárias. Não me importa o custo, preciso saber a verdade sobre essa criança o mais rápido possível. A investigação estava apenas começando, mas Eduardo já sabia que não descansaria até ter todas as respostas. Seu filho, porque agora tinha certeza de que era seu filho, precisava voltar para casa. As visitas de Eduardo ao orfanato tornaram-se mais frequentes e intensas. Ele havia começado a participar das atividades educacionais, ajudando as crianças com lições de casa e organizando pequenas excursões. Irmã Teresa elogiava seu dedicação, sem suspeitar dos verdadeiros motivos por trás de tanto envolvimento. João demonstrava uma conexão especial com Eduardo, que não passava despercebida pelas outras crianças e cuidadores. O menino procurava sua presença constantemente, sentava-se ao seu lado durante as refeições comunitárias e sempre corria para abraçá-lo quando chegava para as visitas. Durante uma tarde de quinta-feira, enquanto Eduardo ajudava João com um projeto de arte, algo notável aconteceu. O menino estava pintando uma paisagem quando subitamente parou. Olhou para Eduardo com expressão confusa e disse: "Você me lembra alguém. Alguém importante, mas não consigo lembrar quem." Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mantendo a voz calma, perguntou: "Como assim, João? Em que eu te lembro essa pessoa?" "O jeito que você sorri e suas mãos, elas são grandes e fazem eu me sentir seguro, como se eu já tivesse segurado nelas antes." João franziu a testa, claramente lutando contra fragmentos de memória que insistiam em permanecer nebulosos. Roberto havia conseguido localizar a família que encontrara João nas ruas 3 anos antes. Eram pessoas simples, catadores de material reciclável que viviam embaixo de um viaduto na zona norte da cidade. O casal, Dona Rosa e seu Antônio, recordava-se bem do dia em que encontraram a criança. Ele estava caminhando sozinho pela rua, magro demais, sujo, parecendo perdido, contou Dona Rosa ao investigador. Não falava quase nada, só chorava quando perguntávamos sobre a família dele. Cuidamos dele por alguns dias, mas não tínhamos condições de ficar com uma criança. Foi quando decidimos levar para a polícia. Seu Antônio acrescentou detalhes importantes. O menino chegou com uma roupinha cara, dessas de marca. Estava rasgada e suja, mas dava para ver que não era de criança pobre.
Ele também tinha um brinquedinho, um carrinho vermelho pequeno que segurava com força. Disse para a polícia sobre isso, mas acho que perderam. Eduardo quase gritou quando Roberto lhe contou sobre o carrinho vermelho. Gabriel nunca saía de casa sem seu carrinho de bombeiro preferido. Um brinquedo que Eduardo havia comprado em uma viagem de negócios a São Paulo. O menino dormia com ele, levava para o parque, para todos os lugares. A investigação se intensificou. Roberto contratou mais 2 investigadores para ajudarem a rastrear como Gabriel, porque agora Eduardo tinha ainda mais certeza de que João era seu filho. Havia parado nas ruas. Eles revisaram todos os registros policiais da época do desaparecimento, entrevistaram pessoas que viviam na região onde João foi encontrado e analisaram câmeras de segurança antigas. Enquanto isso, Eduardo começou a introduzir elementos familiares nas suas interações com João, observando cuidadosamente suas reações. Trouxe um livro de histórias que costumava ler para Gabriel antes de dormir. Quando começou a contar a história do pequeno príncipe que se perdera na floresta, João o interrompeu subitamente. Eu conheço essa história. Alguém já contou ela para mim antes, mas não lembro quem. Durante outra visita, Eduardo trouxe biscoitos de chocolate com formato de estrelas, os favoritos de Gabriel. João provou um e seu rosto se iluminou com uma expressão de pura felicidade nostálgica. Esses biscoitos têm gosto de casa, disse o menino, sem entender completamente o que aquilo significava. Irmã Teresa começou a notar mudanças no comportamento de João. Ele parecia mais animado, mais comunicativo e frequentemente falava sobre seu amigo Eduardo. Ela comentou com Eduardo que nunca havia visto a criança tão apegada a alguém de fora do orfanato. É como se vocês se conhecessem há anos, observou a freira com um sorriso. João fala sobre você todos os dias. Pergunta quando você vai voltar. Conta para as outras crianças sobre as coisas que vocês fazem juntos. Eduardo sentia o coração se partir e se recompor simultaneamente a cada interação. Ver seu filho, mesmo sem confirmação oficial ainda, tão próximo e ao mesmo tempo tão longe, era uma tortura emocional. João estava ali, vivo e saudável, mas 5 anos de memórias haviam sido apagados pelo trauma. Roberto trouxe uma descoberta importante. Havia encontrado registros de uma operação policial que acontecera cerca de 3 anos e meio atrás, envolvendo o desmantelamento de uma quadrilha de sequestro. Várias crianças foram recuperadas, mas uma delas havia fugido durante a confusão e nunca foi encontrada. As datas coincidem, Eduardo. É possível que Gabriel tenha sido mantido por sequestradores durante quase 2 anos antes de conseguir escapar. Isso explicaria a amnésia, o estado em que foi encontrado e por que não conseguimos rastrear sua localização durante esse período. A possibilidade de que Gabriel tivesse sofrido nas mãos de sequestradores encheu Eduardo de raiva e dor, mas também de esperança. Seu filho havia sido forte o suficiente para sobreviver e escapar. Agora, Eduardo precisava ser forte o suficiente para trazê-lo de volta para casa. A cada visita, a conexão entre Eduardo e João se fortalecia, e as memórias fragmentadas do menino pareciam se tornar mais frequentes e vívidas. Era apenas uma questão de tempo até que a verdade viesse completamente à tona. Eduardo sabia que precisava de mais do que intuição e memórias fragmentadas para oficialmente reivindicar João como seu filho. Conversou com Roberto sobre a possibilidade de realizar um exame de DNA, mas essa questão era delicada. Precisariam da autorização legal adequada, e isso significava envolver as autoridades e possivelmente alertar pessoas que prefeririam manter o passado enterrado. Roberto sugeriu uma abordagem mais discreta inicialmente. Através de seus contatos na área médica, conseguiu marcar uma consulta com o Dr. Marina Oliveira, uma geneticista forense de renome que trabalhava com casos de identificação familiar. A médica aceitou analisar o caso confidencialmente após ouvir os detalhes da investigação.
Vou ser honesta, Sr. Santana, disse doutora Marina após revisar todas as evidências coletadas. As coincidências são extraordinárias demais para serem ignoradas. A semelhança física, as datas coincidentes, os detalhes comportamentais, tudo aponta para uma conexão familiar. Mas precisamos de confirmação científica. Ela explicou que seria possível coletar uma amostra de DNA de João de forma discreta, um fio de cabelo com folículo ou células bucais de um copo usado, sem que a criança soubesse que estava sendo testada. Eduardo concordou, mas insistiu que isso fosse feito da forma mais cuidadosa possível. Durante sua próxima visita ao orfanato, Eduardo organizou um pequeno lanche para todas as crianças. Discretamente guardou o copo que João havia usado, certificando-se de que apenas ele havia bebido dele. Também coletou alguns fios de cabelo que ficaram presos na blusa do menino após um abraço. Dr. Marina processou as amostras com urgência. Enquanto aguardavam os resultados, que levariam alguns dias, Eduardo continuou suas visitas regulares, cada vez mais convencido de que estava na presença de seu filho perdido. Durante uma dessas visitas, aconteceu algo que confirmou suas suspeitas de forma emocionante. Eduardo estava ensinando João a jogar xadrez, quando o menino, olhando para as peças, fez um movimento específico que era exatamente igual a uma jogada que Gabriel costumava fazer quando eles jogavam juntos. "Por que você moveu a peça assim, João?" "Não sei, só senti que era a coisa certa a fazer. É estranho, mas às vezes eu sei coisas que não lembro de ter aprendido." Roberto continuava investigando o passado de João através de outros ângulos. Descobriu que a operação policial que desmantelara a quadrilha de sequestro havia sido conduzida com sigilo e muitos detalhes permaneciam classificados. No entanto, através de contatos antigos na polícia, conseguiu acesso a alguns relatórios. A quadrilha operava sequestrando crianças de famílias ricas e mantendo-as em cativeiro em propriedades rurais isoladas enquanto negociavam resgates. Em alguns casos, quando as negociações falhavam ou se tornavam muito arriscadas, as crianças eram abandonadas longe de suas casas originais para evitar identificação. "Eduardo, encontrei algo importante", disse Roberto durante uma ligação urgente. Nos relatórios da operação, há menção de uma criança que conseguiu fugir durante o cerco policial. Descrição: menino ruivo, aproximadamente 5 anos, usando roupas de marca. A idade e as características batem perfeitamente com Gabriel na época. Eduardo sentiu uma mistura de alívio e horror. Alívio por saber que provavelmente encontrara seu filho. Horror ao imaginar o que Gabriel havia passado durante aqueles 2 anos em cativeiro. Dr. Marina ligou na quinta-feira seguinte com os resultados do exame de DNA. Eduardo estava em seu escritório quando recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. "Senhor Santana, os resultados são conclusivos. A probabilidade de paternidade é de 99,9%. João é seu filho biológico." Eduardo precisou se sentar. Mesmo esperando por essa confirmação, ouvir as palavras oficiais o deixou emocionalmente arrasado. Depois de 5 anos de busca, de dor, de noites sem dormir, finalmente tinha a confirmação científica de que encontrara Gabriel. Mas agora surgia um novo desafio: como proceder legalmente para recuperar a guarda de seu filho? João havia sido oficialmente adotado pelo Estado e vivia sob a tutela do orfanato. Eduardo precisaria provar não apenas que era o pai biológico, mas também explicar as circunstâncias do desaparecimento e convencer as autoridades de que seria no melhor interesse da criança retornar para sua família original. Roberto já estava trabalhando com advogados especializados em direito de família para preparar o caso. Seria um processo complexo, envolvendo múltiplas instâncias legais, mas Eduardo estava determinado a lutar por seu filho até o final. Enquanto isso,
decidiu continuar suas visitas ao orfanato, agora com a certeza absoluta de que estava passando tempo com Gabriel. Cada momento juntos era precioso. Cada sorriso do menino era uma pequena vitória contra os anos perdidos. A verdade científica havia sido revelada, mas a jornada para reunir oficialmente a família estava apenas começando. Eduardo sabia que enfrentaria obstáculos legais e burocráticos, mas nada o impediria de lutar pelo direito de ter seu filho de volta em casa. Armado com os resultados conclusivos do DNA, Eduardo reuniu uma equipe legal formidável. Doutora Patrícia Mendes, uma das advogadas mais respeitadas do país em direito de família, aceitou representá-lo no caso. Ela havia acompanhado a investigação através de Roberto e compreendia a complexidade emocional e legal da situação. Eduardo, este será um caso único, explicou doutora Patrícia durante sua primeira reunião formal. Precisamos provar não apenas que João é Gabriel, mas também que é do melhor interesse da criança ser reintegrada à família biológica após 5 anos vivendo no orfanato. A primeira etapa foi oficializar os resultados do DNA através dos canais legais apropriados. Isso significava repetir o exame sob supervisão judicial, garantindo que não houvesse questionamentos sobre a autenticidade dos resultados. Eduardo concordou prontamente, sabendo que essa seria a base fundamental de todo o processo. Simultaneamente, Roberto continuava investigando os detalhes sobre o sequestro original. Ele descobriu que a quadrilha responsável pelo sequestro de Gabriel havia sido completamente desmantelada, com vários membros presos e condenados. No entanto, o caso de Gabriel nunca havia sido oficialmente conectado à operação, já que ele estava listado como desaparecido, não como vítima de sequestro confirmada. Dr. Carlos Andrade, um psicólogo infantil especializado em trauma, foi contratado para avaliar João e sua capacidade de adaptação a uma mudança tão significativa. Durante várias sessões disfarçadas como atividades lúdicas no orfanato, ele observou a criança e sua interação com Eduardo. É fascinante, comentou Dr. Carlos após suas avaliações. Apesar da amnésia aparente, João demonstra uma conexão emocional instintiva com Eduardo. Seus padrões de comportamento, linguagem corporal e respostas emocionais indicam uma familiaridade profunda que transcende a memória consciente. Enquanto o processo legal tramitava, Eduardo enfrentava um dilema ético. Deveria contar a João sobre sua verdadeira identidade? Irmã Teresa começara a fazer perguntas sobre seu interesse específico na criança, e Eduardo sabia que não poderia manter o segredo por muito mais tempo. Doutora Patrícia aconselhou cautela. Até termos uma decisão legal favorável, é melhor não criar expectativas na criança que talvez não possamos cumprir. O processo pode levar meses, e uma reversão seria traumática para todos os envolvidos. O Ministério Público designou uma promotora, doutora Ana Lúcia Santos, para representar os interesses de João no processo. Ela era conhecida por sua rigidez em casos envolvendo crianças e imediatamente demonstrou ceticismo em relação às reivindicações de Eduardo. Senhor Santana, entendo sua dor pela perda de seu filho, disse ela durante a primeira audiência preliminar. Mas João viveu 3 anos no orfanato, adaptou-se bem, tem uma vida estável. Não podemos simplesmente remover uma criança de um ambiente conhecido, baseando-nos apenas em exames de DNA. A audiência foi tensa. Eduardo apresentou todas as evidências, os resultados do DNA, as investigações sobre o sequestro, as semelhanças físicas e comportamentais. Doutora Patrícia argumentou eloquentemente sobre o direito natural de uma criança estar com sua família biológica. Por outro lado, doutora Ana Lúcia questionou a capacidade de Eduardo de cuidar de uma criança que havia passado por traumas significativos e desenvolvido vínculos afetivos no orfanato.
Ela solicitou uma avaliação psicológica completa de Eduardo e um estudo social detalhado de sua capacidade parental. O juiz, Dr. Fernando Costa, um homem de meia idade conhecido por sua ponderação em casos complexos, determinou que o processo seguiria com todas as avaliações necessárias. Eduardo seria submetido a análises psicológicas. Sua casa seria inspecionada por assistentes sociais e João continuaria no orfanato até que uma decisão final fosse tomada. Durante esse período de espera, Eduardo continuou suas visitas, agora sob escrutínio legal. Assistentes sociais acompanhavam discretamente suas interações com João, documentando cada gesto, cada palavra, cada reação. Roberto fez uma descoberta importante que fortaleceu significativamente o caso. Conseguiu localizar Dr. Amanda Silva, uma psicóloga que havia trabalhado com várias crianças resgatadas da quadrilha de sequestro. Ela se lembrava claramente de relatos sobre uma criança ruiva que havia escapado durante a operação. Eu estava na equipe de apoio psicológico, testemunhou o doutor. Amanda, várias crianças mencionaram um menino ruivo que conseguiu correr quando os policiais invadiram o local. Elas o descreveram como corajoso e inteligente, alguém que sempre falava sobre voltar para casa. Esse depoimento foi crucial para estabelecer a conexão entre Gabriel, João e a quadrilha de sequestro, fornecendo uma narrativa coerente para explicar os anos perdidos. Eduardo submeteu-se a todas as avaliações exigidas pelo tribunal. Os psicólogos concluíram que ele estava mentalmente apto para cuidar de uma criança e que sua motivação era genuinamente parental, não apenas uma obsessão por recuperar o que havia perdido. A inspeção de sua casa revelou que Eduardo havia preparado um quarto especial para Gabriel, mantendo-o intacto durante todos os anos de ausência. Os investigadores ficaram impressionados com sua dedicação constante à esperança de reencontrar o filho. Enquanto aguardava a decisão judicial final, Eduardo passou a noite em claro, pensando no futuro. Independentemente do resultado legal, sabia que encontrara seu filho e que lutaria por ele pelo resto da vida. João era Gabriel, e nada poderia mudar essa verdade fundamental. A audiência final estava marcada para uma terça-feira de manhã. Eduardo mal havia dormido na noite anterior, revisando mentalmente todos os argumentos, todas as evidências, todos os momentos que haviam levado a este ponto crucial. 5 anos de dor, meses de investigação e esperança convergiam para este único momento. O tribunal estava lotado. Além das partes envolvidas e seus advogados, várias pessoas ligadas ao caso compareceram. Irmã Teresa representando o orfanato, Dr. Carlos Andrade com sua avaliação psicológica, Roberto com suas investigações e até mesmo Dona Rosa e seu Antônio, o casal que havia encontrado João nas ruas. João não estava presente, uma decisão tomada para protegê-lo da tensão do processo legal. No entanto, sua presença era sentida em cada palavra, cada argumento, cada evidência apresentada. Doutora Patrícia começou sua argumentação final de forma poderosa, apresentando uma cronologia detalhada dos eventos. O desaparecimento de Gabriel, os anos de busca infrutífera de Eduardo, a descoberta casual no orfanato, a investigação científica e as evidências conclusivas. Vossa Excelência, não estamos falando apenas de coincidências extraordinárias, disse ela, segurando as fotos de Gabriel e João lado a lado. Temos confirmação científica de paternidade, evidências comportamentais documentadas, testemunhas da época do sequestro e, acima de tudo, temos uma criança que demonstra uma conexão instintiva com seu verdadeiro pai. A promotora doutora Ana Lúcia apresentou seus argumentos de forma igualmente convincente, enfatizando a estabilidade que João havia encontrado no orfanato e os riscos potenciais de uma mudança drástica em sua vida. João adaptou-se ao ambiente do orfanato, criou vínculos afetivos com cuidadores e outras crianças,
Removê-lo desse ambiente pode causar traumas adicionais a uma criança que já sofreu o suficiente, argumentou ela. Dr. Carlos Andrade foi chamado para apresentar sua avaliação psicológica. Seu depoimento foi equilibrado, reconhecendo tanto os riscos quanto os benefícios potenciais da reintegração familiar. Em minha avaliação profissional, João demonstra uma resiliência notável e uma capacidade de adaptação superior à média. Embora qualquer transição represente desafios, observei que a criança manifesta uma conexão emocional genuína e inexplicável com o Sr. Eduardo. Isso sugere que, em um nível subconsciente, pode existir um reconhecimento familiar que facilitaria a readaptação. Roberto apresentou suas descobertas sobre a quadrilha de sequestro, incluindo documentos policiais e depoimentos de outras vítimas que confirmavam a presença de uma criança ruiva no local do cativeiro. Cada peça de evidência fortalecia a narrativa de que João era realmente Gabriel. Irmã Teresa foi chamada como testemunha. Sua presença trouxe uma dimensão humana ao caso que tocou a todos os presentes. João é uma criança especial, disse ela com lágrimas nos olhos. Durante 3 anos, cuidamos dele com amor e dedicação. Mas desde que conheceu o Sr. Eduardo, vemos uma mudança nele. Há uma alegria, uma vivacidade que não existia antes. Como cuidadora, meu dever é o bem-estar da criança acima de tudo. Eduardo foi chamado para dar seu depoimento final. Com a voz embargada pela emoção, ele falou sobre os 5 anos mais difíceis de sua vida, sobre a busca incansável por Gabriel, sobre o momento em que viu João no orfanato e soube instintivamente que havia encontrado seu filho. Vossa Excelência, não estou aqui por orgulho ou teimosia, estou aqui por amor. Gabriel, João, é meu filho. O DNA confirma isso, meu coração confirma isso, e cada momento que passamos juntos confirma isso. Ele precisa voltar para casa. O juiz, doutor. Fernando Costa retirou-se para deliberar. O silêncio no tribunal era ensurdecedor, enquanto todos aguardavam a decisão que mudaria para sempre a vida de uma criança e de um pai que nunca desistiu de procurar. Após 2 horas que pareceram uma eternidade, o juiz retornou com sua decisão. Eduardo sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Este é um dos casos mais complexos e emocionalmente carregados que já presidi, começou o Dr. Fernando. De um lado temos um pai que nunca cessou de procurar por seu filho desaparecido. Do outro, uma criança que encontrou estabilidade e cuidado em um ambiente seguro. Ele fez uma pausa, olhando para Eduardo antes de continuar. No entanto, após analisar todas as evidências científicas, psicológicas, investigativas e testemunhais, não posso ignorar um fato fundamental. João é Gabriel Santana, filho biológico de Eduardo Santana. O DNA não mente e as circunstâncias de seu desaparecimento foram devidamente esclarecidas. Eduardo sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelo seu rosto. Portanto, determino que a guarda de João Gabriel seja restituída ao seu pai biológico, Eduardo Santana. No entanto, essa transição deve ser feita gradualmente, com acompanhamento psicológico especializado para ambos, garantindo que seja no melhor interesse da criança. O martelo bateu na mesa, selando oficialmente o reencontro entre pai e filho após 5 anos de separação. Eduardo desabou em lágrimas, sendo amparado por doutora Patrícia e Roberto. Finalmente, depois de tanto tempo, Gabriel voltaria para casa. Irmã Teresa se aproximou de Eduardo com um sorriso através das lágrimas. Cuide bem dele, disse simplesmente. Ele é muito especial. A batalha legal havia terminado, mas a verdadeira jornada, a de reconstruir uma família e recuperar anos perdidos, estava apenas começando. Eduardo sabia que seria um processo gradual, cheio de desafios, mas finalmente tinha a oportunidade de ser pai novamente. O plano de transição gradual começou imediatamente após a decisão judicial. Doutor,
Carlos Andrade acompanharia todo o processo, garantindo que tanto Eduardo quanto João, que logo seria oficialmente Gabriel novamente, tivessem o apoio psicológico necessário durante essa fase delicada. Eduardo chegou ao orfanato na manhã seguinte à decisão do tribunal, carregando uma mistura de nervosismo e alegria que nunca havia sentido antes. Desta vez, Irmã Teresa o recebeu com um sorriso diferente. Não mais como um benfeitor visitante, mas como um pai vindo buscar seu filho. "João está no jardim", disse ela suavemente. "Ainda não contamos nada para ele sobre a decisão. Achamos melhor que você mesmo fizesse isso da maneira que considerar mais adequada." Eduardo encontrou João sentado embaixo da mesma árvore onde o havia visto pela primeira vez meses atrás. O menino estava desenhando como sempre, mas desta vez o desenho era diferente. Era uma família, um homem de cabelos ruivos, uma criança pequena, e entre eles estava escrito com letra infantil: "Meu amigo Eduardo." "Olá, João", disse Eduardo, agachando-se ao lado dele. "Eduardo." O menino sorriu e correu para abraçá-lo. "Você veio mais cedo hoje. Estou desenhando você." Eduardo sentiu o coração se apertar. Como explicar para uma criança de 8 anos que ele não era apenas um amigo visitante, mas seu pai há muito perdido? "Doutor." Carlos havia preparado Eduardo para este momento. "Seja honesto, mas gentil. Use palavras que ele possa entender. Deixe que ele faça perguntas e processe as informações no próprio ritmo." "João, preciso conversar com você sobre algo muito importante", começou Eduardo, sentando-se no chão ao lado do menino. "Você se lembra de quando chegou aqui no orfanato? Irmã Teresa me contou que você não lembrava de onde tinha vindo." João assentiu, sua expressão se tornando mais séria. "Sim, eu não lembro de quase nada de antes, só alguns sonhos estranhos às vezes." "E se eu te dissesse que esses sonhos não são estranhos, mas são memórias reais? Memórias de quando você era menor, de quando tinha uma família?" Os olhos verdes de João se arregalaram. Eduardo podia ver as engrenagens funcionando na mente da criança, tentando processar o que estava ouvindo. "João, meu nome completo é Eduardo Santana. E há muito, muito tempo, eu tinha um filhinho que se chamava Gabriel." "Gabriel Santana." Eduardo fez uma pausa, observando a reação do menino. "Um dia, Gabriel desapareceu. Eu procurei por ele em todos os lugares, por muito tempo, mas nunca consegui encontrá-lo." João estava completamente imóvel, seus olhos fixos no rosto de Eduardo. "E então, alguns meses atrás, eu vim visitar este orfanato e vi um menininho ruivo que me lembrava muito do meu Gabriel. Esse menininho era você, João. Você está dizendo que..." A voz de João era apenas um sussurro. "Estou dizendo que você é Gabriel. Você é meu filho, meu menino que eu procurei por tanto tempo." Por um momento que pareceu eterno, João ficou em silêncio absoluto. Eduardo podia ver lágrimas se formando em seus olhos, e por um momento temeu ter sido muito direto, muito rápido. Então, subitamente, João se jogou nos braços de Eduardo, abraçando-o com força desesperada. "Eu sabia", soluçou o menino. "Eu não sabia como, mas eu sabia que você era especial, que você era importante. Por isso que eu me sentia tão bem quando você estava aqui." Eduardo o abraçou de volta, lágrimas rolando livremente por seu rosto. Depois de 5 anos, finalmente estava segurando seu filho em seus braços novamente. "Mas eu vou continuar sendo João?" perguntou o menino, sua voz abafada contra o peito de Eduardo. "Você pode escolher", respondeu Eduardo. "Seu nome verdadeiro é Gabriel, mas se você quiser continuar sendo João, ou se quiser usar os 2 nomes, está tudo bem. O importante é que agora você sabe quem você realmente é." Eles ficaram abraçados por longos minutos, pai e filho reunidos depois de anos de separação forçada. Outras crianças do orfanato começaram a se reunir ao redor, curiosas sobre a cena emocional que se desenrolava. Irmã Teresa se aproximou discretamente. "Como ele reagiu? Acho que no fundo ele sempre soube", respondeu Eduardo sem soltar Gabriel João dos braços. Dr. Carlos, que havia observado tudo de longe,
aproximou-se para avaliar a situação. A reação positiva da criança era encorajadora, mas ele sabia que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. Gabriel, disse Eduardo, experimentando o nome pela primeira vez em 5 anos na presença de seu filho. Que tal se amanhã você viesse passar o dia comigo na minha casa, na nossa casa? E se você gostar, no final da semana você pode vir morar comigo para sempre. Gabriel olhou para a irmã Teresa, depois de volta para Eduardo. E eu posso voltar aqui para visitar meus amigos? Sempre que você quiser, prometeu Eduardo. Então sim, eu quero conhecer a nossa casa. O primeiro passo da reunião estava completo. Pai e filho haviam se reconhecido oficialmente e Gabriel estava pronto para começar a jornada de volta para casa. Seria um processo gradual, cheio de descobertas e readaptações, mas finalmente a família estava se reunindo. Eduardo acordou antes do amanhecer, no dia em que levaria Gabriel para conhecer sua casa. Havia passado a madrugada inteira verificando cada detalhe, garantindo que tudo estivesse perfeito para receber seu filho. O quarto de Gabriel permanecia exatamente como estava, 5 anos atrás, mas Eduardo havia adicionado alguns elementos novos. Livros adequados para a idade atual do menino, roupas no tamanho certo e brinquedos que pudessem interessar a uma criança de 8 anos. Maria, sua assistente, havia preparado o café da manhã favorito de Gabriel, panquecas com mel e frutas vermelhas. Eduardo se perguntava se o menino ainda gostaria das mesmas coisas de antes. Quando chegou ao orfanato, encontrou Gabriel esperando ansioso, com uma pequena mochila que irmã Teresa havia preparado com seus pertences mais preciosos. Alguns desenhos, o ursinho de pelúcia que ganhara no orfanato e, curiosamente, um carrinho vermelho pequeno que Eduardo reconheceu imediatamente. "Você guardou isso o tempo todo?" perguntou Eduardo, apontando para o carrinho. "Sim, é o único brinquedo que eu tinha quando cheguei aqui. Irmã Teresa disse que eu segurava ele com muita força e não queria soltar. Eu não sabia por que era tão importante para mim, mas sempre soube que era especial." Eduardo se ajoelhou na altura de Gabriel, lembrando-se do dia em que havia comprado aquele carrinho para seu filho pequeno. Este carrinho de bombeiro era seu brinquedo favorito quando você era pequeno. Você levava ele para todos os lugares. Os olhos de Gabriel se iluminaram com um lampejo de reconhecimento. Bombeiro? Sim, eu queria ser bombeiro quando crescesse. Como eu sabia disso? Durante a viagem para casa, Gabriel ficou olhando pela janela com curiosidade, mas quando entraram no bairro onde Eduardo morava, algo mudou. O menino se endireitou no banco, seus olhos se movendo rapidamente, como se alguma coisa familiar estivesse despertando em sua memória. "Esta rua, ela me lembra alguma coisa", murmurou Gabriel. Quando Eduardo estacionou em frente à sua casa, uma residência ampla com jardim bem cuidado e uma fachada em tons claros, Gabriel saiu do carro lentamente, olhando para tudo com uma expressão de concentração intensa. "Eu já estive aqui antes", disse ele, mais para si mesmo do que para Eduardo. "Tem uma árvore grande no quintal dos fundos e um balanço." Eduardo sentiu um arrepio. O balanço ainda estava lá, preservado todos esses anos. Ao entrarem na casa, Gabriel caminhou pelos cômodos como se estivesse em transe. Ele parou na sala de estar, olhando para o sofá específico onde costumava assistir desenhos animados. Suas mãos tocaram a mesa de centro onde ele fazia seus desenhos quando era pequeno. "Papai!" exclamou subitamente, a palavra saindo naturalmente de seus lábios como se uma barreira tivesse se rompido. Eu me lembro de você me fazendo cócegas neste sofá." Eduardo não conseguiu conter as lágrimas. Era a primeira vez em 5 anos que ouvia a palavra papai dirigida a ele. Eles subiram para o 2º andar e quando Eduardo abriu a porta do quarto de Gabriel, o menino ficou paralisado. O quarto estava exatamente como ele havia deixado 5 anos atrás.
as paredes pintadas de azul céu, com nuvens brancas, a cama em formato de carro de corrida, as prateleiras cheias de livros infantis e brinquedos. Gabriel caminhou lentamente até sua cama antiga e se sentou. Pegou um ursinho de pelúcia que estava sobre o travesseiro, seu ursinho favorito que Eduardo havia mantido ali todos esses anos. Mr. Teddy, sussurrou Gabriel, abraçando o ursinho. Eu lembrava dele nos meus sonhos, mas não sabia que era real. Eduardo se sentou na cama ao lado de Gabriel, observando seu filho redescobrir seu próprio passado. Era simultaneamente alegre e doloroso assistir às memórias retornando gradualmente. Posso dormir aqui hoje à noite? Perguntou Gabriel, olhando esperançoso para Eduardo. Se você quiser, esta sempre foi sua casa, Gabriel. Sempre. Eles passaram o dia explorando a casa e o jardim. Gabriel lembrou-se do esconderijo secreto atrás da árvore, do local onde enterravam tesouros, pedrinhas e moedas, e principalmente do balanço onde haviam passado tantas tardes felizes. Quando Eduardo empurrou Gabriel no balanço, o menino gritou de alegria. Mais alto, papai! Como você fazia antes! Dr. Carlos apareceu no final da tarde para acompanhar a adaptação. Ele ficou impressionado com a rapidez com que as memórias de Gabriel estavam retornando no ambiente familiar. É extraordinário, comentou ele com Eduardo, enquanto Gabriel brincava no jardim. A familiaridade do ambiente está desbloqueando memórias que pareciam perdidas para sempre. Isso confirma que a amnésia era realmente resultado do trauma, não de danos cerebrais permanentes. Na hora do jantar, Gabriel ajudou Eduardo a preparar a mesa, lembrando-se automaticamente de onde ficavam os pratos e talheres. Era como se os 5 anos de separação estivessem se dissolvendo gradualmente. Quando chegou a hora de dormir, Gabriel insistiu em ficar. Não quero voltar para o orfanato hoje, papai. Quero dormir na minha cama de verdade. Eduardo ligou para a irmã Teresa, que concordou que seria melhor para Gabriel ficar, desde que se sentisse confortável. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, Eduardo colocou seu filho para dormir em sua própria cama. Ele leu uma história, a mesma que costumava ler quando Gabriel era pequeno, e o menino adormeceu segurando tanto Mr. Teddy quanto o carrinho de bombeiro. Eduardo ficou observando Gabriel dormir, ainda mal acreditando que seu filho finalmente estava de volta em casa. A jornada de cura e readaptação ainda estava apenas começando, mas o primeiro passo havia sido dado com sucesso. Uma semana se passou desde que Gabriel havia dormido em sua antiga casa pela primeira vez. Durante esse período, ele havia dividido seu tempo entre a casa de Eduardo e o orfanato, numa transição cuidadosamente planejada pelo Dr. Carlos. A cada dia que passava, mais memórias retornavam e o vínculo entre pai e filho se fortalecia. Eduardo havia tomado uma licença temporária dos negócios para se dedicar completamente à readaptação de Gabriel. Cada momento juntos era precioso demais para ser perdido com compromissos profissionais. Ele observava maravilhado como seu filho redescobria não apenas suas memórias, mas também sua personalidade original. Gabriel lembrou-se de sua paixão por histórias de aventura, especialmente aquelas envolvendo piratas e tesouros escondidos. Ele redescobrira seu amor por desenhar, um talento que havia desenvolvido ainda mais durante sua estadia no orfanato. Seus desenhos agora retratavam 2 fases de sua vida: as memórias que voltavam de sua infância com Eduardo e as experiências mais recentes no orfanato. Papai, posso fazer um desenho da nossa família? Perguntou Gabriel numa manhã ensolarada enquanto tomavam café na varanda. Claro que pode, filho. Como você quer desenhar nossa família? Gabriel pensou por um momento. Quero desenhar você, eu, e também a irmã Teresa e meus amigos do orfanato. Porque eles também são família agora, não são? Eduardo sentiu o peito se apertar de emoção. A generosidade e sabedoria de seu filho aos 8 anos o impressionavam constantemente. Roberto visitou a casa para trazer as últimas atualizações sobre o caso legal.
Todos os papéis para oficializar a mudança de nome de volta para Gabriel Santana haviam sido processados. Além disso, ele havia conseguido mais informações sobre o período que Gabriel passou em cativeiro. Eduardo conseguia entrevistar mais vítimas da quadrilha, relatou Roberto enquanto Gabriel brincava no jardim. Todas confirmam a presença de uma criança ruiva que sempre falava sobre voltar para casa. Elas descrevem Gabriel como corajoso e protetor com as crianças menores. Isso explica sua força emocional e capacidade de adaptação. Eduardo se encheu de orgulho ao saber que, mesmo em circunstâncias terríveis, Gabriel havia mantido sua bondade natural e coragem. Dr. Carlos continuava acompanhando o progresso da família semanalmente. Durante uma de suas sessões, ele trabalhou especificamente com Gabriel sobre as memórias dos anos perdidos, não forçando-as a retornar, mas ajudando o menino a processar os fragmentos que apareciam naturalmente. Gabriel, você se lembra de algo sobre o período antes de chegar ao orfanato? Perguntou o psicólogo durante uma sessão particularmente produtiva. Às vezes, eu tenho sonhos sobre um lugar escuro, disse Gabriel pensativo, mas também sonho com uma mulher gentil que cuidava de mim. Ela tinha cabelos grisalhos e sempre me dizia que eu era corajoso. Dr. Carlos e Eduardo trocaram olhares. Era provável que essa mulher fosse outra vítima da quadrilha, talvez alguém que havia cuidado de Gabriel durante o cativeiro. A adaptação de Gabriel à escola foi outro marco importante. Eduardo o matriculou na mesma escola que ele havia frequentado antes do desaparecimento. Surpreendentemente, alguns professores ainda trabalhavam lá e se lembravam do pequeno Gabriel ruivo que havia desaparecido. A professora Sandra, que havia sido professora auxiliar de Gabriel na pré-escola, chorou ao vê-lo novamente. Ele cresceu tanto, mas os olhos são os mesmos, disse ela para Eduardo. Sempre me perguntei o que havia acontecido com ele. Gabriel se adaptou bem à nova turma, embora inicialmente fosse um pouco tímido. Seus anos no orfanato haviam lhe ensinado a ser independente e empático com outras crianças, qualidades que rapidamente lhe renderam amigos. Uma tarde, enquanto ajudava Gabriel com a lição de casa, Eduardo decidiu abordar um assunto que havia evitado: a mãe de Gabriel. Filho, você se lembra da sua mamãe? Perguntou gentilmente. Gabriel parou de escrever e olhou para Eduardo com expressão séria. Sim, eu me lembro dela. Ela tinha cabelos longos e cheirava a flores. Mas também me lembro que ela foi embora quando eu era muito pequeno. Eduardo assentiu. A ex-esposa havia deixado a família quando Gabriel tinha apenas 2 anos, incapaz de lidar com as responsabilidades da maternidade. Ela nunca havia mantido contato, mesmo durante os anos em que Gabriel esteve desaparecido. Você sente falta dela? Eduardo perguntou, preparado para qualquer resposta. Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. Às vezes, mas eu sei que você nunca me deixou, papai. Mesmo quando eu estava perdido, você continuou me procurando. Isso é o que importa. A sabedoria e maturidade emocional de Gabriel continuavam a surpreender Eduardo. Os anos difíceis haviam forjado uma força interior extraordinária na criança. Naquela noite, depois que Gabriel adormeceu, Eduardo ligou para a irmã Teresa para compartilhar as boas notícias sobre a adaptação escolar. Ele está se saindo maravilhosamente bem, relatou Eduardo. É como se nunca tivesse parado de ser meu filho. Porque ele nunca parou, respondeu a freira sábia. O amor verdadeiro transcende tempo e circunstâncias. Gabriel sempre foi seu filho, Eduardo. Vocês apenas encontraram o caminho de volta um para o outro. Enquanto observava Gabriel dormir pacificamente em sua cama, abraçado a Mr. Ted e com o carrinho de bombeiro na mesa de cabeceira, Eduardo sabia que haviam superado a parte mais difícil da jornada. A família estava verdadeiramente reunida e o futuro brilhava com possibilidades infinitas. 6 meses haviam se passado desde o reencontro oficial entre Eduardo e Gabriel.
A casa, que por 5 anos havia ecoado apenas com o silêncio da perda, agora vibrava com risadas, conversas e a energia contagiante de uma criança feliz. Gabriel não apenas havia se readaptado à vida com o pai, ele havia florescido de maneiras que superaram todas as expectativas. A rotina matinal da família havia se estabelecido naturalmente. Eduardo acordava cedo para preparar o café da manhã, enquanto Gabriel se arrumava para a escola. O menino havia desenvolvido o hábito de ajudar o pai, lembrando-se instintivamente de pequenas tarefas domésticas que costumava fazer antes do desaparecimento. "Papai, não esquece da reunião de pais na escola hoje", lembrou Gabriel, enquanto colocava os pratos na pia. "A professora Sandra disse que quer conversar contigo sobre meu projeto de ciências." Eduardo sorriu. Gabriel havia se tornado um dos melhores alunos de sua turma, demonstrando uma curiosidade intelectual e criatividade que impressionavam os professores. Seu projeto sobre como as plantas crescem havia sido escolhido para representar a turma na feira de ciências da escola. Dr. Carlos havia reduzido as sessões de acompanhamento para mensais, declarando que tanto Eduardo quanto Gabriel haviam se adaptado excepcionalmente bem à reunificação familiar. O trauma havia deixado cicatrizes, mas o amor e a estabilidade estavam promovendo uma cura notável. Gabriel desenvolveu uma resiliência extraordinária, havia comentado o psicólogo durante sua última avaliação. Os anos difíceis, paradoxalmente, fortaleceram sua capacidade de valorizar as coisas boas da vida. Ele tem uma perspectiva madura sobre família e relacionamentos que é rara em crianças de sua idade. Roberto visitava regularmente, agora mais como um amigo da família do que como um investigador. Ele havia se afeiçoado profundamente a Gabriel e se orgulhava de ter sido instrumental em reunir pai e filho. "Você sabe, Eduardo", disse Roberto durante um churrasco no fim de semana, observando Gabriel brincar com outras crianças no quintal. "Em todos os meus anos, investigando casos de pessoas desaparecidas, este é o único que teve um final verdadeiramente feliz. Vocês dois são uma inspiração." Gabriel mantinha contato regular com o orfanato. Uma vez por semana, Eduardo o levava para visitar Irmã Teresa e os amigos que havia deixado lá. O menino havia organizado uma campanha em sua nova escola para arrecadar livros e brinquedos para as crianças do orfanato. "Eu tive sorte de encontrar meu papai", explicava Gabriel para seus colegas de classe. "Mas meus amigos no orfanato ainda estão esperando por suas famílias. Enquanto isso, podemos ajudá-los a se sentirem amados." Irmã Teresa ficava emocionada a cada visita, vendo como Gabriel havia crescido e florescido. "Ele sempre foi especial", dizia para Eduardo. "Mas agora ele brilha de uma forma diferente. É o brilho de uma criança que se sente completamente amada e segura." Eduardo havia retomado gradualmente suas atividades profissionais, mas com uma perspectiva completamente diferente. Delegou mais responsabilidades para sua equipe, priorizando sempre o tempo com Gabriel. Ele havia aprendido da forma mais difícil que sucesso financeiro não significava nada sem família para compartilhá-lo. Em uma tarde de domingo, pai e filho estavam no quintal trabalhando juntos em um novo projeto: construir uma casa na árvore. Gabriel havia desenhado os planos com detalhes meticulosos, incluindo uma pequena biblioteca onde poderiam ler juntos. "Papai, posso te fazer uma pergunta?", disse Gabriel, segurando um martelo que era quase do tamanho de sua mão. "Claro, filho. Pode perguntar qualquer coisa. Você acha que tudo aconteceu por uma razão? Eu meio que desaparecer, ficar perdido, ir para o orfanato e depois te encontrar de novo?" Eduardo parou de martelar e olhou para seu filho. A pergunta era profunda demais para uma criança de 8 anos, mas Gabriel sempre surpreendia com sua maturidade emocional. "O que você acha, Gabriel?" "Eu acho que sim", respondeu o menino pensativo. "Porque se eu não tivesse ido para o orfanato, eu nunca teria conhecido a Irmã Teresa e meus amigos, e eu nunca teria aprendido a ser forte sozinho.
E talvez eu não ia valorizar tanto nossa família agora. Eduardo sentiu lágrimas se formando em seus olhos. A sabedoria de seu filho o humilhava constantemente. E também, continuou Gabriel, se você não tivesse me procurado por tanto tempo, você não ia ser o pai incrível que você é agora. Você aprendeu que família é a coisa mais importante do mundo. Naquela noite, depois do jantar, eles se sentaram na varanda como haviam desenvolvido o costume de fazer. Gabriel estava desenhando mais um de seus projetos artísticos. Desta vez, um retrato da família que incluía não apenas ele e Eduardo, mas também irmã Teresa, Dr. Carlos, Roberto e até mesmo Dona Rosa e seu Antônio, o casal que o havia encontrado nas ruas. Nossa família é grande, não é, papai? Comentou Gabriel, adicionando detalhes cuidadosos a cada figura. É sim, filho, e vai continuar crescendo. Eduardo olhou para Gabriel desenhando concentrado, seus cabelos ruivos brilhando sob a luz da varanda, e sentiu uma paz profunda se instalando em seu coração. Eles haviam perdido 5 anos, mas tinham toda uma vida pela frente para recuperar o tempo perdido. O pesadelo havia terminado, mas mais importante que isso, uma nova história estava apenas começando. Uma história de segundas chances, de amor incondicional, de família redefinida e ampliada pelo sofrimento compartilhado e pela alegria redescoberta. Gabriel levantou os olhos do desenho e sorriu para Eduardo, aquele sorriso que havia iluminado os dias mais escuros do pai durante 5 anos de busca. Eu te amo, papai. Eu também te amo, filho, para sempre. E sob as estrelas daquela noite perfeita, pai e filho continuaram construindo juntos não apenas uma casa na árvore, mas uma nova vida cheia de possibilidades infinitas, sabendo que nada nem ninguém jamais poderia separá-los novamente. Algumas vezes, o destino nos afasta daqueles que amamos, não para nos punir, mas para nos ensinar o verdadeiro valor do amor incondicional. E quando finalmente nos reencontramos, somos mais fortes, mais sábios e infinitamente mais gratos por cada momento que temos juntos. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima!